Continuando sobre o Enem, vamos debater as questões de humanas. A segunda metade, as historinhas tem muita informação inútil pra você responder o que pergunta. Ele conta uma historinha, depois ele pergunta um negócio. Tem o contexto da Macedônia do Norte aqui. A mudança de nome é estratégia política para... Tá escrito aqui? Não tá escrito aqui. Só que é só o contexto. Se você sabe responder, não precisa nem ter lido. Se você não sabe, aqui não tá a resposta. Essa pergunta é tricky, porque você pensa, uau, tem mais desmatamento na África, uau, uau. Não é isso, o corredor. Por que tem um corredor de CO2 aqui? É isso que ele tá perguntando. Você sabe das correntes de ar no planeta, né? Mas especialmente que no Equador, tudo que sobe cai mais pra esquerda no mapa. A água da Amazônia vem do oceano. Sobe pra nuvem, desce pro chão, sobe pra nuvem, desce pro chão. Não sabia disso? Bom, talvez as suas chances com essa questão não são tão boas. Essa questão sobre direito eu não entendi porque eu não faço direito, é pra quem faz direito isso aqui é pra entrar na faculdade de direito, não é pra quem tá fazendo. Mas mesmo assim você tem chances, porque algumas coisas são fora da casinha. Conflitos de natureza intercontinental. Repressão. Quem que falou em repressão? Eu. Estou sendo reprimida porque era desobediência civil. Essa clássica de história sobre a gripe espanhola. Se você sabe, sabe. Se você não sabe, eu acho que você errou. Nessa eu tava completamente perdido, mas eu prestei atenção no respectivamente. 2 textos. O Enem usou muito disso, respectivamente. Na resposta tem conjuntos de 2 coisas. Elas não têm nada a ver, são sobre 2 coisas diferentes. Só tem que saber que uma é sobre o primeiro e a outra é do segundo. Só nisso você já elimina tudo. Tô falando sobre a prova como se eu tivesse acertado o que eu marquei. Ah, mas essa eu acertei mesmo. Essa do Rio é muito fácil. Impede a navegação fluvial. O que acontece dessas opções aqui? Óbvio, transporte. Essa dos eleitores eu não sabia, mas eu pude eliminar quase todas. Não sabia disso da história do Brasil, esse detalhe. Mas comprovante de domicílio naquela época? Não, né? Agora, exigência de alfabetização é uma coisa que há milênios certas sociedades empregaram, então eu pensei. E tá certo. Essa tava facílima. A 60 cita Adam Smith, tratando de capitalismo. Muito interessante porque ela nos lembra da percepção de responsabilidade ética. Que tá errada. Procura de satisfação subjetiva. É difícil, né? Não tem nada nessa lista que possa ter favorecido que nem o capital agroindustrial. Eu não fazia ideia do grupo udenista, muito menos dos ataques. Eu sei um overview sobre Getúlio. Da sociedade industrial, eu terminei de ler, eu pensei, caramba, que pensamento contemporâneo incrível e triste. Aí eu olhei a data 69. Olha o quanto a gente não evoluiu. Especialmente eu, porque tá errada. Era D. Essa eu achei muito sacana, porque tem conservação da arquitetura colonial aqui, esse forte. Então pra mim tinha tanto quanto a verticalização de fundo. Mas no Enem é assim, pegadinhas você tem que ir na que é mais forte. Das cruzadas de litúrgico não tinha muito na matação, eram ações voluntárias. Infelizmente eu não sabia do interperismo químico do calcário e argila. Porque eu me confundi, estavam falando do resto do muro de Berlim ou do original muro de Berlim. Nunca que eu ia saber da distribuição dicotômica do cosmos. Trouxeram canibalismo tupinambá, que muito interessante. Mais uma daquelas que tem 2 itens e tem o respectivamente. Foi muito usado pra testar as pessoas se elas sabem o que quer dizer. Orixás pareceu simples, agrotóxico também. Nem escreveram agrotóxicos, escreveram inseticida pra facilitar. Se você não sabe que insetos são polinizadores naturais, inseticida mata inseto, aí fica difícil. Os direitos das pessoas eu ia acertar e eu errei no final. Li de novo e pensei, imposição política? Não. Muito estampado na cara o fato de que a gente tá migrando da necessidade de petróleo para metais raros nessa questão. Fontes não renováveis. Eu quase fui no direitos humanos, mas não era direitos humanos, não tinha naquela época ainda. 1700, fazer o bem, mas de forma socio-religiosa. Muito interessante essa dos fundamentos da existência de uma lei penal. Canalização de rios é claramente contra a ideia da cidade sustentável, mas ao mesmo tempo em São Paulo, por exemplo, ela é inseparável. O Vale do Anhangabaú tem um rio debaixo da avenida, gente. Dá muito debaixo, mas tem. 25 de março era um porto. Paravam barcos. Discriminação positiva de mulheres. Essa eu adorei pra refletir sobre o tratamento desigual de situações de desigualdade pra promover uma equidade ou equidade pra promover desigualdade. Eu não sei o que eu tô falando. Muito fácil e interessante de Platão. Nunca aconteceu isso aqui. Platão é famoso por coisas que não são bem a realidade. Muito interessante a da topografia do Rio de Janeiro. Tem um mapa, o Imagine Rio. Ele tem uma timeline que você vai puxando e você vai vendo tanto de coisa que foi adicionada com o tempo naquele entorno do lugar que é o centro do rio. Se você voltar tempo suficiente, dá pra ver que toda aquela região plana do meio do centro era água e que todos os arredores são aterros. Mas mesmo com esse conhecimento geográfico, eu errei a resposta. Uma luz aqui pro mundo acadêmico científico. Achei extremamente contemporâneo o relato, esse de 1925. Você acha que a gente vive no futuro, na tecnologia? Em 1925 alguém tava levando suas filhas no cinema e reclamando que os filmes estavam ruins. Hoje também, podem não ter visto, mas ao longo da prova eu vou anotando quando risco um horário no quadro pra eu saber onde é que eu tô. Da energia geotérmica, energia de fundações. Achei controversa, não tava certa se era de economia de energia de fato, né, que era redução de pressão nas usinas. Porque energia geotérmica existe há bastante tempo, mas o gasto com o sistema de heat pump, que é tipo ar-condicionado,
ar-condicionado, né? Só que a outra ponta dele fica dentro da terra. É o mesmo que no ar-condicionado. Então não sei que tecnologia é essa, mas eu chutei que ela não gasta tanto que nem ar-condicionado. Quase errei a de Roma. Com certeza os camponeses não eram. Muito menos estrangeiros. O monarca já tá em cima, não precisa de nada. Marquei nobres, mas depois que eu percebi que estavam falando que eram justamente os patrícios que levavam vantagem. Quem eram os patrícios? Quem eram os patrícios, gente? Eram os nobres de Roma. Então eram os plebeus. É por isso que você é chamada de patricinha, tá entendendo? É chique até, né? Devia ser algo mais pejorativo. Se alguém respondeu sofisticação das práticas de sobrevivência ou da subsistência que você merece apanhar. E de um indígena. Essa é muito mind-bending. Relacionando ciência e religião. A Rússia não tinha imperialismo em longa distância. Ou imperialismo de território mesmo, sempre. Nos arredores. Mas não quer dizer que essa coisa de vamos ver o que tem ao redor do mundo e colocar num museu na minha cidade ou capital não seja super imperialista. Agora eu tô curioso desse projeto nacionalista. Em 1914, a Rússia logo caiu o império, né? Quer dizer que eles estavam querendo colonizar a longa distância. Não tinham perna pra isso, mas tava no... Ainda chegou o Rasputin e colocou o prego na esposa, quer dizer, no caixão. Manjas de inglês, Yuki. English is motherfucking easy. I love the fact that they have talked about the snowflake generation. They even got a poem from Native Americans. With that all said... Boa prova, ótima prova agradável. Torcendo, né, pela nota. Dá pra ter uma noção aqui, mas talvez venha 50 ou 100 pontos pra cima ou pra baixo, só quando o seu resultado. Que provavelmente vem só em janeiro, não se esqueça. Mas calma, porque o próximo domingo ainda tem mais.